Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Carvalho e hoje eu venho trazer um assunto no mínimo curioso para vocês. Foi isso mesmo que vocês leram no título. Donald Trump foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tá? Por um parlamentar norueguês, certo? E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre os motivos disso. Já te adianto, tá? Qual foi o motivo? Por conta das recentes negociações para o acordo de paz entre Israel e alguns países árabes, principalmente os Emirados Árabes Unidos, tá? Só que para entender isso daí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco a questão do conflito entre Israel e Palestina, tá? Basicamente, esse confronto começa lá em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Existia um plano de partilha que foi oferecido pela ONU em 1947, que previa a criação de dois estados naquela região da Palestina, na região lá do Oriente Médio. A região, na época, antes da criação do Estado de Israel, era uma região que tinha predomínio de árabes, de palestinos, com uma presença judaica, já que os judeus começaram a voltar para aquela região desde o fim do século XIX, por conta do sionismo, só que era uma região sob o mandato britânico. Por quê? Porque com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado e aquela região que pertencia ao Império Otomano ficou sob o mandato britânico, tá? O Reino Unido não resolveu a situação, não conseguiu estabelecer ali os estados e veio a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, o povo judeu sofreu com a perseguição, com o Holocausto nazista, 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, e a ONU, recém-criada, esse é um assunto para um outro vídeo, a ONU está completando 75 anos nesse ano 2020, resolveu fazer uma proposta em 1947, para pegar aquela região que ainda não era um estado e partilhar a região entre os árabes, os palestinos e os judeus, criando dois estados. A proposta acabou não sendo aceita e os judeus que já estavam ali organizados, militar e politicamente, acabaram criando o Estado de Israel em 1948. A partir daí, os países árabes ali em volta se juntaram para tentar derrubar o Estado de Israel. E, inclusive, esses países todos, que a gente tem ali a chamada Liga Árabe, esses países todos cortaram qualquer relação com Israel, não reconheceram a existência do Estado de Israel, certo? Então, desde 1948, que esses estados árabes não têm qualquer tipo de relação com o Estado de Israel. Nós temos alguns pontos importantes aí, de disputa territorial, principalmente a Guerra dos 6 Dias em 1967. Não é esse o objetivo desse vídeo, mas é importante que você dê uma olhada. Quando Israel invadiu e conquistou as colinas de Golã, da Síria, conquistou a península do Sinai, no Egito, e colocou assentamentos judeus na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Cisjordânia e faixa de Gaza, que a princípio seriam regiões que seriam usadas para criar um futuro Estado palestino. Foram invadidas, foram conquistadas, criaram assentamentos. Destas regiões conquistadas na Guerra dos 6 Dias, 2 foram devolvidas. A Península do Sinai foi devolvida ao Egito, depois do acordo de Camp David, e a faixa de Gaza também foi devolvida. Eles retiraram os assentamentos judeus da faixa de Gaza em 2005. Tá? Cisjordânia e colinas de Golã ainda estão sob o domínio de Israel. Certo? Falei de tudo isso para te dizer o seguinte: os países árabes ali da região, os países da Liga Árabe, decidiram o seguinte, que não retomariam qualquer tipo de relação com Israel caso Israel não concordasse ou caso não fosse criado um Estado palestino também naquela região, tá? E aí, recentemente, a gente tem visto um movimento do Donald Trump, junto com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, conversando, primeiro secretamente, depois isso veio à tona no final de agosto de 2020, conversando com alguns líderes árabes, E aí, no dia 28 de agosto, a gente teve a primeira notícia
de que os Emirados Árabes teriam retirado, né, o boicote sobre o Estado de Israel. Foi o pontapé inicial. Foi por isso que esse parlamentar norueguês fez o pedido, né, fez aí a indicação do Donald Trump como Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque, segundo esse parlamentar, o Trump teria conseguido uma vitória sem precedentes, né? Conseguiu retomar essas relações entre Israel e os Emirados Árabes, né? E mais recentemente ainda, agora no último dia 15 de setembro, foi assinado nos Estados Unidos um tratado, um acordo de paz entre Israel, Emirados Árabes e o Bahrein, né? Inclusive você vê aí essa foto histórica aí na sacada, né? Os representantes do Bahrein, né? O chanceler do Bahrein, dos Emirados Árabes, né? O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do Estado de Israel, e o Donald Trump. Essa foto, ela acaba trazendo à tona uma discussão muito grande, né? Por que foi feito esse acordo agora, né? Por que esses países árabes abriram mão, né, daquela condição que era a criação de um Estado palestino na região para só depois retomar as relações? Muitos analistas dizem que essa opção foi tomada basicamente pelo medo da ampliação da influência do Irã no Oriente Médio. Lembrando que o Irã é um país de maioria xiita e que é uma potência regional, né? Então, de repente, este teria sido um movimento ali de Emirados Árabes e Bahrein, que já tinha uma boa relação com os Estados Unidos, né? Teria sido um movimento para, de certa forma, diminuir a influência do Irã. Ou seja, esse acordo só saiu do papel porque eles têm um medo comum, um inimigo comum, que é o Irã. Tá certo? Pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado aí pela audiência. Até um próximo vídeo. Valeu!